A bondade e a misericórdia de Deus são dois elementos extremamente perigosos que você precisa aprender a lidar com ele. Se Deus é bom desse tanto, se a bondade de Deus persegue você, você precisa se lembrar que essa bondade não pode conviver com homens maus. E o que um Deus bom deve fazer com um homem mau? Nós temos meditado no Salmo de número 23. Esse é o quarto e último domingo que concluímos essa série de exposição. Eu tenho mostrado aos irmãos que esse salmo, que é muito conhecido, ele não fala apenas de um Deus que supre todas as nossas necessidades, mas ele, muito além disso, nos mostra a relação de Deus Pai e Deus Filho na direção do Calvário. Eu disse aos irmãos, nos domingos que se passaram, que a primeira parte deste salmo, dos versículos de 1 a 3, mostra um Senhor que caminha ou que busca uma ovelha e leva essa ovelha para águas de descanso. E mostrei aos irmãos que esse levar para águas de descanso não é apenas um convite, mas é Deus de fato conduzindo essa ovelha, o pastor de fato conduzindo essa ovelha para um lugar em que ele possa descansar. Depois eu disse que esse pastor conduz essa ovelha para o vale da sombra da morte e ele anda com essa ovelha pelo vale da sombra da morte e que essa ovelha, ao começar a seguir este pastor, sabia exatamente que ele a estava conduzindo para o vale da sombra da morte e ali no vale da sombra da morte ela confessa dizendo que não teme mal nenhum porque ela tem convicção de que o pastor está ao lado dela. Ela diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. E eu lembrei aos irmãos que muitas vezes em nossa vida nós olhamos para ela e dizemos assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando pelo vale da sombra da morte? Por que o Senhor permitiu que eu andasse pelo vale da sombra da morte? E quando eu olho para esse texto e vejo o pastor, o bom pastor, conduzindo essa ovelha para o vale da sombra da morte, a pergunta então que nos foi feita foi: porque um bom pastor me levaria para o vale da sombra da morte? Por que Deus me deixa passar pelo vale da sombra da morte? E eu lembrei aos irmãos de que antes que esse salmo fale de mim e de você, esse salmo está apontando para a pessoa de Jesus Cristo, que andou pelo vale da sombra da morte como ovelha muda e ele não abriu a boca. Então, quando você se lembrar que você está em dificuldade, que você está sofrendo, que você está em angústia, sem saber os motivos, ao invés de você perguntar por que eu estou passando por isso, diga: o Senhor Jesus Cristo enfrentou tudo isso e muito mais em meu lugar. Deus fez o seu Filho caminhar pelo vale da sombra da morte por amor ao seu nome, por amor a mim e a você. Depois nós vimos no versículo 5 o texto que diz que esse Senhor tem nessa ovelha mais uma confissão e ela diz que esse Senhor prepara uma mesa perante ela na presença dos seus inimigos. Que esse Senhor unge essa ovelha com óleo e dá um cálice a essa ovelha. E diz que esse cálice transborda. E eu sei, meus queridos, e vocês seminaristas que aqui estão, que já aprenderam muitas vezes que esse texto fala sobre nós e de como o Senhor enche o nosso cálice, mas eu preciso lembrar a você que esse cálice que é servido na presença do inimigo não é um cálice de honra, mas de desonra.
Nós lemos na semana passada, no Salmo 75, quando o Senhor disse que na mão de Deus há um cálice e que desse cálice Ele dá a beber a todos os ímpios e que os ímpios terão que beber o cálice da fúria de Deus, todas as gotas, até a última. E eu lembrei a você que ao olhar para esse versículo 5 e olhar para o que Cristo padeceu na cruz do Calvário, você consegue quase que enxergar a crucificação. Cristo tinha uma mesa perante ele, na presença dos seus inimigos. Os seus inimigos se levantaram contra Cristo e ali na cruz do Calvário, Cristo teve que beber todo o cálice da ira de Deus por mim e por você. E para aqueles que não estiveram aqui semana passada, pastor, onde é que o senhor achou isso no Salmo? A gente leu o Salmo de número 22, que faz conexão com o Salmo 23, e no começo do Salmo 22, nós lemos algo do tipo: Deus meu, por que me desamparaste? Lembram onde vocês ouviram isso? Jesus dizendo na cruz do Calvário. E ele diz: porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E o Salmo 23, o Salmo 22 continua mostrando como essa ovelha deveria sofrer. E agora no 23 ele nos diz que há uma mesa preparada. E aqui é como se nós estivéssemos dando um zoom e ampliando a frase de Jesus naquela cruz. E ele estava ali bebendo o cálice da ira de Deus. Portanto, é possível dizer que o Salmo 23 é um salmo que não fala apenas de um pastor que cuida, mas de um pastor que está conduzindo a ovelha para um propósito específico, e por isso essa ovelha foi ungida e teve que beber todo o cálice da ira de Deus. E no versículo 6, que é o versículo de nossa meditação hoje, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Nós estamos ouvindo a ovelha falar. Nós não estamos ouvindo o pastor falar. Em todo o salmo, quem está falando é a ovelha. Em todo o salmo, é a ovelha quem está falando coisas sobre o seu pastor. O pastor não aparece falando em nenhum momento do salmo. Ele não diz nada para essa ovelha. É a ovelha quem está dizendo o tempo todo aquilo que o pastor é e que o pastor faz por ela. E agora no Salmo 6, ela está dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Agora compare isso com o versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Por que é que essa ovelha agora não disse que tu estás comigo e certamente o Senhor me seguirá todos os dias da minha vida? Ela disse que a bondade e a misericórdia, não o pastor. Agora quem segue a ovelha é a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo foi abandonado. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo foi deixado só. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo foi separado do Pai por minha causa e por tua causa. O Salmo 23, irmãos, nos mostra a maior bondade de Deus para conosco. Não em que Ele supre as nossas necessidades, e Ele faz isso. O Senhor supre as nossas necessidades. De fato, o Senhor nos completa, Ele nos preenche, Ele enche a nossa vida de sentido. Mas esse salmo está falando de algo que é mais profundo. Ele não está falando de bens materiais, nem apenas da tranquilidade espiritual e moral que você pode sentir. O Salmo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e ali na cruz do Calvário Ele padeceu as dores que eu e você deveríamos padecer. Ele foi pisoteado. Ele teve que tomar todo o cálice da ira de Deus e agora Ele está dizendo que confia
na bondade e misericórdia que certamente nos perseguirá. E esse é o sentido desse texto. Quando nós lemos a bondade e a misericórdia me seguirá, ou certamente me seguirá. Essa palavra seguir, querido, ela não tem um sentido apenas de alguém que acompanha o outro. Não se trata apenas de caminhar um ao lado do outro. A palavra usada para seguir aqui tem o sentido de perseguir. O que ele está dizendo é, eu estou andando, eu estou caminhando, e a graça, a bondade, a misericórdia de Deus me persegue. Onde quer que eu vá, ela não me deixa. Onde quer que eu vá, ela está comigo. E não há lugar que eu possa fugir dela. E sabem, aquele cântico, Bondade de Deus, que nós cantamos? Nós dizemos, te amo Deus, tua graça nunca falha. E quando chega no refrão, o que nós cantamos é, tua bondade me seguirá, Senhor. Fazendo uma alusão aqui ao Salmo 23, talvez. Mas você sabe, essa música é uma tradução de um cântico em inglês. E lá no cântico em inglês, a letra diz, tua bondade, tua graça me persegue. Ele não diz, tua graça me segue. Ela me persegue. Qual que é a diferença entre seguir e perseguir? Até quando eu não percebo, até quando eu não vejo, até quando eu não quero, ela está à minha procura. A tua graça me procura, a graça de Deus procura a minha, a graça de Deus procura você, a graça de Deus a todo instante está procurando o seu povo. Mas pastor, o senhor não estava falando que isso se aplica a Cristo? De fato, a confiança de Cristo, irmãos, não estava na justiça dos homens. A confiança de Cristo não estava no exército de anjos que ele podia ter. Vocês se lembram quando Cristo foi tentado? E Satanás levou Cristo para o deserto, ou melhor, no deserto Satanás tentou Cristo e disse a ele, olha, te atira daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos e eles te protegerão. E o Senhor Jesus Cristo disse, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus sabia que tinha um exército de anjos ao seu serviço, mas ele não confiava no seu exército de anjos. Quando Pedro, tentando impedir que Jesus Cristo fosse à cruz, corta a orelha daquele homem chamado Malco. O Senhor Jesus Cristo vai lá e cola a orelha do homem novamente e diz a Pedro que não precisava daquele instrumento. Mais tarde, quando Jesus é entregue a Pilatos, e Pilatos diz a Jesus, você não sabe que eu posso te libertar? Você não sabe que eu tenho autoridade sobre a sua vida? E Jesus disse para ele, nenhuma autoridade você tem, se do alto não fosse dada a você. Em outro lugar, Jesus disse, ninguém toma a minha vida, eu que voluntariamente a dou. Jesus diz em outro lugar que se ele quisesse, ele traria um exército de anjos para livrá-lo das mãos de Pilatos e do Sinédrio. Mas Jesus não confiava em nada disso. A única coisa que motivava Jesus a caminhar na direção da cruz para morrer por mim e por você era a plena obediência ao Pai. Jesus era obediente a um Deus que é bondoso e misericordioso. Era só isso que interessava a Jesus. Ele disse lá em João capítulo 16, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. De maneira, queridos, que quando eu olho para esse texto e eu me lembro
de que Jesus na cruz do Calvário tinha a convicção de que passaria por aquele tormento, que enfrentaria a cruz. Ao mesmo tempo, ele tinha certeza de que o Pai, ainda que tivesse que se separar dele naquele momento, não o desprezaria, não o abandonaria, porque a bondade e a misericórdia certamente estariam ao lado dele. Se você folhear sua Bíblia procurando por bondade e misericórdia, certamente você vai chegar ao livro de Êxodo. E lá em Êxodo, depois que Moisés teve muitas experiências com Deus, Deus conversando com Moisés, Moisés diz: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver o teu rosto. E Deus diz: Moisés, você não pode ver o meu rosto, porque homem nenhum pode ver a minha face, porque no dia que ele vir, ele certamente morrerá. Homem nenhum pode ver a minha face. Mas eu vou mostrar a você, Moisés, toda a minha bondade. Mas Moisés, a minha bondade é tão grande que você não vai suportar. Então eu vou colocar você escondido na fenda da rocha. E quando eu passar, eu vou colocar minha mão sobre você. E depois que eu passar, você vai me ver pelas costas. E o texto diz que o poder de Deus, a bondade de Deus passou diante de Moisés. E Moisés desce daquele monte com a face brilhando diante de Deus. Queridos, a bondade e a misericórdia de Deus são dois elementos extremamente perigosos que você precisa aprender a lidar com ele. Se Deus é bom desse tanto, se a bondade de Deus persegue você, se a bondade de Deus está com você, você precisa se lembrar que essa bondade não pode conviver com homens maus. E o que um Deus bom deve fazer com um homem mau? O que um Deus bom e misericordioso deve fazer com um homem ímpio e infiel? Portanto, a expressão de que a bondade e a misericórdia certamente perseguirá não deve ser tida ou vista de maneira superficial, mas você precisa entender que aqui o Senhor está nos alertando de que para onde quer que você vá, a bondade do Senhor estará ali e você não pode fazer pouco caso dela. Mas a confiança dessa ovelha vai um pouco mais além e ela diz que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma ovelha que no começo do Salmo estava aflita e não conseguia chegar perto das águas de descanso, e o Senhor a levou até lá. Uma ovelha que foi guiada na vereda da justiça, que o pastor a conduziu pelo vale da sombra da morte. Uma ovelha que bebeu o cálice da ira de Deus. Agora, depois de passar por tudo isso, ela diz: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Talvez você esteja passando num deserto como esse. Talvez a sua vida esteja de cabeça para baixo. Talvez você esteja aflito e necessitado e olhando para esse texto, você pode demonstrar a mesma confiança do Cordeiro, porque aquilo que você não pode fazer e aquilo que você não pode fazer na cruz do Calvário, que era pagar pelos seus pecados, o Cordeiro Santo pagou por você. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque Cristo se entregou na cruz do Calvário. Nós, eu e você, podemos ler esse salmo agora e aplicando tudo isso para a nossa vida.
Porque se Cristo não tivesse enfrentado o vale da sombra da morte no seu lugar, você jamais conseguiria. Então, quando eu olho para esse salmo, sim, eu posso aplicar esse salmo em minha vida, mas eu devo aplicá-lo dessa maneira. Aquele cordeiro que foi morto na cruz, ele conquistou para mim todas essas bênçãos que eu vejo nesse salmo. E agora eu com alegria posso dizer junto com ele, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, isso é maravilhoso. Saber que apesar de que andaremos certamente pelo vale da sombra da morte, certamente as dificuldades, as lutas, as dores chegarão à nossa casa. Certamente você em algum momento da sua vida já experimentou essas coisas. Certamente as dores do pecado seu ou dos outros, ou da própria corrupção do mundo, já chegou até você. Mas o texto nos convida a olhar para a bondade e misericórdia do Senhor e saber que em Cristo Jesus, essa ovelha descrita no Salmo, certamente seremos perseguidos pela bondade e pela misericórdia de Deus. E eu quero então, irmãos, fazer algumas aplicações a respeito disso. Em primeiro lugar, se você sabe que a bondade e a misericórdia de Deus segue você, persegue você, você não tem motivos para viver entristecido. Seja o que for que você tem enfrentado, seja qual for a sua dor, você precisa se lembrar a cada manhã que a misericórdia e a bondade de Deus me persegue. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, no seu lar, no cuidado com os filhos, nos estudos, lá no coletivo ou na condução que você pega, você precisa lembrar: a misericórdia e a bondade de Deus me persegue. Se você tem consciência disso, se você tem convicção disso, você vai se lembrar amanhã, no seu dia difícil, na hora do problema, quando você se sentir angustiado e acuado pelas aflições da vida, você deve se lembrar que amanhã a bondade de Deus estará ao seu lado. E que na quinta-feira, novamente, quando as aflições chegarem, a bondade e a misericórdia de Deus estarão do seu lado. E daqui a alguns anos, ou talvez na hora da sua morte, quando aquele dia fatídico e doloroso chegar, você também vai se lembrar que a bondade de Deus e a misericórdia o segue, porque o texto diz que a bondade e a misericórdia seguirá todos os dias da nossa vida. Não há um único dia em que você perceba que a graça e a misericórdia, a bondade de Deus está distante de você. Em segundo lugar, uma outra aplicação que eu olho para esse texto e vejo com muita tranquilidade é que se você espera habitar na casa do Senhor para todo sempre, se o seu desejo é habitar na casa de Deus para todo sempre, se você, como essa ovelha, deseja estar com Cristo para todo sempre, então você não tem motivos para deixar de vir à casa dele hoje. Muitas pessoas querem estar com Deus lá no futuro. Elas pensam que podem viver essa vida longe de Deus e só se aproximar dele no final. Algumas pessoas que você evangeliza, elas dizem assim: não, eu vou esperar um pouco, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida e depois eu vou para a igreja. Mas irmãos, se você não gosta dessa casa, como há de gostar da casa que virá? Se você não tem prazer em estar com Cristo agora, como espera ter prazer em estar com Ele depois?
Se você é uma ovelha que está unida a Cristo e que passou pelo vale da sombra da morte, que bebeu com Cristo o seu cálice e que tem convicção que a bondade e a misericórdia o cerca e que quer habitar na casa do Senhor, então você precisa viver com este Senhor, começando hoje, agora. Não deixe para fazer isso amanhã. Não procure estar com Cristo amanhã. Hoje é o tempo de salvação. Agora é o tempo de habitar com Cristo. E por fim, queridos, se a bondade e a misericórdia segue você, você precisa ter um padrão de vida que corresponda à bondade de Deus. Porque quando estamos diante da bondade de Deus, estamos diante da sua santidade. E a bondade de Deus não pode conviver com a maldade humana. Precisamos então viver a nossa vida de acordo com a bondade do Senhor. Não podemos dizer que somos crentes, não podemos dizer que somos pessoas cuja bondade e misericórdia nos segue. Não podemos dizer que habitaremos na casa do Senhor se a nossa vida nos mostra outra coisa. Você não pode dizer que é um cristão verdadeiro que teme a Deus se a sua vida diz outra coisa. Você não pode dizer que ama a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Você não pode dizer que ama a Deus e andar de acordo com os valores desse mundo. A palavra de Deus nos convida a olharmos para Ele e a termos uma vida que glorifique o nome dEle. Portanto, tenha convicção de que a bondade e a misericórdia de Deus está sempre e todos os dias ao seu lado. Tenha convicção de que se você quer habitar na casa de Deus, você precisa estar com Ele agora e não depois. E por fim, irmãos, tenha a certeza de que se a bondade e a misericórdia de Deus segue você, persegue você, você precisa viver de acordo com esse padrão de bondade que Deus estabelece. Que Deus nos abençoe e aplique esse salmo em nosso coração e que amanhã, na segunda-feira, você não apenas se lembre desse sermão, mas queira colocar em prática aquilo que você ouviu aqui. E nos momentos difíceis do seu dia, lembre-se da bondade e da misericórdia de Deus e procure andar da maneira como Ele instruiu você a fazer. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus mais uma vez.